Bom, pessoal, vamos ver então as orientações aí do terceiro e último trabalho prático da disciplina de ajustamento de observações 1. Então, esse trabalho é relativo ao conteúdo das últimas aulas, né, das últimas 3 aulas, né, as aulas 8, 9 e 10, envolve aí a questão da análise, né, a análise do ajustamento dos resultados obtidos, podendo ser feito individual ou em dupla, né, como preferirem, assim como os anteriores. Bom, a primeira questão, então, aplicar o procedimento de controle de qualidade que julgar adequado para a rede de nivelamento geométrico indicada na figura a seguir. Considere os vértices 14 e 15 como pontos de controle, cujas altitudes são dadas por. Então, H14 é a altitude mais ou menos o sigma, e H15 é a altitude mais ou menos o sigma. Os desníveis são fornecidos na tabela a seguir. Então, uma rede de nivelamento geométrico aqui, tá? Onde a gente tem 2 pontos de controle, né? O 14 e o 15. Então, a figura dessa rede eu retirei de um artigo científico do Xu. Né? Essa rede, né, inicialmente é para monitoramento de deformações, tá? Até a questão ali de terremotos, enfim, lá na China. Mas, enfim, aqui a gente tem então os dados, né, do desnível, né, D para, né, então o valor do desnível é a precisão. Então, desse ponto para esse, né, o valor do desnível, se positivo, né, esse ponto mais alto que esse, se negativo, esse ponto mais baixo que esse, enfim. E a precisão, o desvio padrão, o sigma, enfim, de cada um desses desníveis. Tá? Bom, o que é solicitado, né? Entregar os arquivos utilizados, recomenda-se utilizar o software Adjust 7.1. Então, aqui o objetivo é a análise dos resultados do ajustamento, né? Não a implementação do ajustamento. Quem quiser, claro, pode fazer pelo seu próprio programa, né? Mas pode utilizar o Adjust. Inclusive, a gente aplicou o controle de qualidade, deu uma rede de nivelamento no Adjust, né? Ou seja, seria aqui um exercício bastante similar, né, a um exemplo visto. E vocês têm que, então, apresentar uma análise dos resultados obtidos e a justificativa para os procedimentos e critérios adotados. Tá? Então, no caso, vocês podem, inclusive, né, já pegar aqui os dados da tabela, né, já está quase no formato ali de entrada do Adjust, fazer uma pequena adaptação aqui, uma pequena edição, né, mas já tem ali os dados para o arquivo de entrada no Adjust. E como vocês vão aplicar esse procedimento de controle de qualidade, né? Aí é com vocês, né? De acordo com o que foi visto aí nas aulas, né? Então, se vocês vão utilizar os pontos como injunção absoluta ou como injunção relativa, se vocês vão aplicar apenas um teste estatístico, se vocês vão aplicar mais de um teste estatístico, se vocês vão aplicar um teste unicaudal ou bicaudal, né? Qual o nível de significância, se vocês forem aplicar mais de um teste, se o resultado de um, né, se a aplicação de um teste vai estar condicionada ao resultado do outro, se o nível de significância de um estará relacionado ao nível de significância do outro, enfim. Então aí a estratégia, né, que vocês vão adotar, e bem como os parâmetros, aí, os critérios, enfim, né, vocês que definem, né, de acordo com o que foi visto em sala de aula. Sala de aula não, né, foi visto aí nas aulas online. E aí vocês apresentam os resultados, né, discussões, né, conclusões, enfim, e a justificativa para os procedimentos e critérios que vocês adotaram. Bom, essa é a primeira questão. Tá? A segunda questão é relativa à pré-análise. Né? Então, realizar a pré-análise para a determinação horizontal do vértice zero, conforme ilustra a figura a seguir. O objetivo é encontrar uma solução ótima em termos de custo-benefício, né? Finalidade da pré-análise. Restrições. Então, considere as quadras com rachura na figura como obstáculo para as visadas, sendo que a distância máxima de intervisibilidade entre vértices é de 200 metros. Cada ponto de controle já existente possui coordenadas e precisões, bem como um vértice de ré não indicado na figura, conforme dados na tabela a seguir. Bom, então aqui a gente estaria simulando, né, um caso ideal, né, um exemplo simulado, mas visando uma aplicação prática, onde a gente teria uma rede de referência no município, por exemplo, né, e já haveria aqui 4 pontos da rede, né, de controle pré-existentes, né, 1, 2, 3 e 4, cada um deles com vértice de ré, que não está indicado aqui na figura, enfim.
E o objetivo seria, então, determinar um novo vértice aqui, né, que é esse vértice zero, né, bem no centro da figura. Então, essa distância vale 600 metros, essa distância vale 800. Então, aqui, as quadras, né, estão igualmente espaçadas de 100 em 100 metros. Tá? Aí, claro, né, a gente não consegue ter linhas divisadas ao longo das quadras, né, em função de prédios, muros, etc. Né? Então, o caminho aqui é vir pelas ruas mesmo, né? Até o vértice zero. Tá? O objetivo aqui é simular, né, como é que um exemplo real, né, embora uma aplicação prática, né, vamos assim dizer, do processo de densificação de uma rede de referência a nível municipal. Bom, e além disso, né, como seria área urbana, então a distância máxima divisada que nós temos é de 200 metros, tá? Então aqui seriam 2 quadras, né? A gente não teria distâncias maiores do que 200 metros em função das características do ambiente urbano. Bom, quais são os critérios a serem atendidos, então? Deixa eu só aumentar de novo. Primeiro, a área da elipse do vértice zero, ao nível de confiança de 0,95 a 95%, né, ou seja, a elipse de confiança, né, do vértice zero com 95% de probabilidade. Lembrando que se o nível de confiança é de 0,95 a 95%, o nível de significância é de 0,05 ou 5%. Bom, essa área então deve ser menor ou igual a 31.416 milímetros quadrados. Né? Como é que esse valor foi obtido? Considerando aí um círculo, né, de raio 100 milímetros, né, ou seja, 10 centímetros, tá? Então, 10 por 10 centímetros ou 100 por 100 milímetros, né? Vezes π, né? Enfim. Então, ao nível de confiança aí de 95%, né? Então, a área da elipse para o vértice zero deve ser inferior a esse valor. Além disso, a razão entre o semi-eixo maior e o semi-eixo menor da elipse desse vértice, né? Então A sobre B também deve ser menor ou igual a 3, para que a gente não tenha uma elipse muito achatada. Né? Então isso é muito parecido com o exemplo que a gente viu, né? na aula 8 ali de pré-análise, né? Justamente de uma rede horizontal ali, né? E justamente considerando esses critérios, né? A área da elipse e achatamento da elipse. Tá? Só que aqui a gente também tem dois critérios de confiabilidade, tá? Então, considerando o conteúdo da última aula. Aí. Então, além disso, o número de redundância de cada medição deve ser maior ou igual a 0,3, né? O número de redundância RI. Então, lembrando, né, o Adjust ele fornece ali os números de redundância de cada observação, né? A gente viu ali nos relatórios dos exemplos da última aula. Então, cada observação ali, cada ângulo, distância, o azimuth, enfim, tem que ter um número de redundância de pelo menos 0,3. Tá? E, além disso, o número de redundância médio do ajustamento, ou mais de um ajustamento, né, se for utilizada ali uma estratégia mista ali de transporte de coordenadas, enfim, deve ser menor ou igual a 0,6, né, justamente para controlar um pouco essa questão do custo da rede. Tá? Então, quem que é o número de redundância médio mesmo? Eu vou pegar o número total de medições, subtrair do número total de incógnitas, que é basicamente 2 a cada novo vértice, né, que são as coordenadas x, y de cada vértice, e dividir por n, o número total de medições. Né, os graus de liberdade, então, dividido pelo número total de observações. Né. Essa razão tem que ser menor ou igual a 0,6. Né. Lembrando que também, né, no relatório da Just ele já fornece ali o número de redundâncias, né, o grau de liberdade daquele ajustamento. Então é só dividir aquele valor pelo número total de medições, né, soma de ângulos, distâncias, azimuths, enfim, para aquela rede. E aí esse número de redundância médio deve se situar aí, né, deve ser menor ou igual a 0,6. Bom, claramente aqui a gente tem várias maneiras de resolver, né? Aqui então estão as coordenadas dos pontos já existentes, né, os 4 pontos de controle, os respectivos vértices de Ré, né, 1R, 2R, 3R, 4R, o valor da coordenada e o respectivo desvio padrão, em x e em y, tá? Tudo em metros, né? Bem como coordenadas iniciais para o vértice zero, né? Claro, ele deve ser determinado, então ele não tem coordenadas conhecidas ainda, ao contrário dos anteriores, mas ele vai ser determinado nessa imediação, né? Então ele tem coordenadas iniciais ali, 600 em x, 400 em y, que, claro, né, para fins da pré-análise, como a gente viu, né, não vai afetar muito os resultados finais aí
o valor da coordenada inicial aproximada para ele ou o valor da coordenada de fato que vai ser medida e ajustada lá, enfim. Bom, então, além disso, né, ao menos um vértice intervisível ao vértice zero deve atender aos critérios 1 e 2. Né? Quais são os critérios 1 e 2 mesmo? São aqueles critérios relativos à área da elipse. Por quê? Porque vamos simular, né, que o vértice zero precisa ter um vértice de ré. Né? Ele deve formar uma base conhecida, né, assim como os anteriores ali, para futuros levantamentos. Né? Então, vou instalar no zero e dar ré no seu vértice de ré, ou instalar no outro vértice que é intervisível ao zero e fazer a ré no zero, enfim. Então, pelo menos um vértice intervisível ao zero, não precisa ser todos, né, mas pelo menos um, tem que ter os critérios relativos à área da sua elipse, né, e o achatamento dela atendidos também. Tá? Então, ao menos um vértice intervisível ao vértice zero deve atender aos critérios 1 e 2, né, simulando uma base conhecida para levantamentos posteriores. Bom, para a elipse de confiança dos vértices, considere os pontos de controle como injunções relativas, enquanto para os números de redundância das observações, considere os pontos de controle como injunções absolutas. Então, no caso aqui, né, vocês vão fazer pelo menos dois relatórios no Adjust, né? Um com injunções relativas, né, ou seja, habilitando a opção Adjust Control, e o outro como injunções absolutas, né? Então, desabilitando aquela opção de Adjust Control. Por quê? Porque, como a gente viu, né, na aula das injunções, quando a gente faz a injunção relativa, a gente propaga, né, os desvios padrões dos pontos de controle, tendo elipses de erros mais realistas para os pontos. Porém, quando a gente está interessado na etapa da identificação de erros, né, ou que é a teoria da confiabilidade, o mais adequado é a gente trabalhar com injunções absolutas, né, para maximizar justamente aí, a probabilidade correta, né, de detecção de erros no ajustamento. Então, para números de redundância, injunção absoluta; para as elipses de confiança, injunções relativas. Bom, dica: apresente as coordenadas dos pontos com 3 casas decimais no arquivo de entrada do software Adjust. Né? Então aqui você já tem também, né, similar ao exemplo 1, você já tem aqui uma tabela que vocês podem copiar, né, e após algumas edições, aí umas poucas edições, ela já vai estar pronta no formato de entrada do Adjust, lá, né, do modo simulação. Inclusive, assim como o exemplo anterior, também, a gente também tem um exemplo muito parecido, né, que foi resolvido aí na aula 8, o planejamento, a pré-análise da rede horizontal. Tá? Então vocês podem usar esses dados como base para o arquivo de entrada, né? Só que é importante vocês manterem essas casas decimais, porque embora sejam coordenadas inteiras aqui, né? Se vocês entrarem com valores inteiros ali no Adjust, 300, 900, 600, 400, enfim, ele não vai fornecer o número de casas decimais necessário ali depois para as elipses de erros. Tá? Bom, então como vocês vão resolver esse problema? Né, é justamente esse o objetivo. Né? Então aqui o objetivo é justamente a análise do ajustamento, né? Então, com base em todas as discussões que foram feitas aí nas últimas aulas, né? Então, vocês têm infinitas possibilidades, aí, infinitas soluções possíveis e vocês é que vão definir, né? Então, a estratégia do levantamento a ser executado é livre, né? Poligonação aberta, fechada, enquadrada, estação livre, rede horizontal, né? com múltiplas visadas ali por vértice, né? Irradiação, intersecção angular ou linear, métodos mistos, né, enfim, então, etc. Né? Lembrando que o Adjust aceita tudo, né, pessoal? Vocês não precisam definir um método ali no Adjust, vocês simplesmente definem estação e ponto visado. Né? Com isso, ele já entende que ali foi medida uma distância. Ré, estação e vante, ali ele já entende que foi medido um ângulo horizontal. E lá no final também, né? Estação e ponto visado, D para, que ele entende que aquilo ali vai ser um azimuth. Né? Então, um azimuth. Então, enfim, pode ser qualquer tipo aí, inclusive estratégias mistas num arquivo só ou em diferentes arquivos, né? Se vocês forem fazer vários transportes de coordenadas distintos. Mas enfim, o Adjust funciona aí num caso geral, tá? Ele só precisa saber quem é estação, quem é ré, quem é vante, né? Quem que é ponto visado, enfim. Que com base nisso ele consegue gerar ali as distâncias, os ângulos e, se for o caso, os azimuths, tá? Na simulação. Então, essa estratégia é livre, né? Buscando, claro, uma solução menos dispendiosa, então, que não seja extremamente custosa, aí, atendendo àqueles 4 critérios que foram pré-estipulados. Né?
Demais variáveis, como erro de centragem da estação e do prisma refletor, número de medições, né, em cada ponto, precisão nominal, angular e linear do equipamento. Né, lembrando que essas opções todas o Adjust ele pede para fazer a simulação do modelo estocástico. Né, então esses valores também, né, de acordo com as discussões que nós tivemos aí na aula, buscando atender ali aos critérios, enfim, vocês que têm liberdade de definir. Bem como quantidade de vértices, né? Então, qual que é o número máximo ou mínimo de vértices? Não tem, tá? Vocês que vão definir mesmo, como preferirem, né? Com essa quantidade de vértices no transporte de coordenadas. As distâncias também, tá? Então, a única coisa que vocês têm que considerar é que as distâncias não podem exceder 200 metros, né? A distância horizontal não pode exceder 200 metros. Bom, vocês vão ter que entregar os relatórios padrões, né, do software adjust, pelo menos dois, né, que vai ter um conjunção absoluta, outro conjunção relativa, mas podem haver mais, né, se vocês aí vão fazer mais de um ajustamento à parte, né, lembrando que ele pode fazer um ajustamento único sem problemas também, bem como o desenho com os pontos do transporte de coordenadas, né, porque como vocês têm liberdade para definir, vocês só têm que apresentar um desenho de como que ficou o esquema final aí. A figura a seguir é apenas uma ilustração como referência. Aqui é apenas um exemplo, tá, pessoal? Aqui a gente tem os 4 pontos, né? E os vértices de ré, que não estavam indicados na figura anterior, o vértice zero. E aqui como é que seria feito esse transporte de coordenadas até o vértice zero. Aqui é só para referência, tá? Inclusive, essa estratégia não atende ali a todos os critérios que foram pré-estipulados, tá? Então é só para ter uma noção mesmo de como vocês poderiam resolver, né? Enfim. E aí, claro, né, e assim como no exemplo anterior, no exercício anterior, né, apresentar uma justificativa para as estratégias de levantamento, número de vértices, distâncias divisadas, enfim, né, então uma justificativa para qual a solução que vocês vão adotar para esse problema, né, considerando a questão do custo-benefício, bem como para os valores que vocês vão considerar ali na simulação do modelo estocástico. Né, então, por que você definindo cada valor ali para centragem, para precisão, para número de medições e etc. Bom, enviar os arquivos solicitados para o meu e-mail, né, com o assunto ajustamento 1, trabalho 3, conforme o prazo que foi estipulado, né, lá no início da disciplina. Dúvidas, e-mail, né, ou os encontros online aí que nós temos toda segunda-feira. E é basicamente isso, então, pessoal.